Estou saudando todos aí com a graça e paz da paz do Eterno Yahweh, nosso Pai, o Senhor dos Exércitos, e de Yahushua Mashiach, nosso Messias. A gente tem um quadro chamado Venha a Nós o Teu Reino. Seu quadro Venha a Nós o Teu Reino. O episódio de hoje é o Pêssar, parte 2. Episódio Pêssar, parte 2. Episódio a gente vai tratar do Pêssar, né? Que conhecido como Páscoa, né? Conhecido como Páscoa, né? Eu não gosto muito desse nome Páscoa, que é um nome que tem uma origem um pouco melindrosa, uma origem pagã, né? Então, para todo mundo entender que Páscoa, o nome correto é o Pêssar, né? E é uma festa bíblica, né? Foi ordenada pelo Criador e que tem o seu pleno cumprimento na missão, né, do Messias, seu filho. Então, quando se fala em Páscoa hoje em dia, eu vou até deixar a parte 1 desse episódio aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fazer uma resenha rápida e hoje eu vou dar um enfoque mais na parte profética, né, do Pêssar. Lógico que lá no livro do Êxodo, né, capítulo 12, foi instituída a Páscoa dos hebreus, né? Os hebreus havia Moisés, que era o profeta, né? Profeta enviado pelo Criador, e foi instituído a Pêssar, né, para a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, né? E quando o Eterno instituiu aqui, eles prepararam um cordeiro, para fazer o jantar, né, de Pêssar na data determinada pelo Criador, e na sequência logo eles já partiram do Egito, e eles levaram consigo seus pães ázimos, né, que são os pães que não houve tempo para fermentação, né, porque eles partiram com pressa, né, partiram imediatamente do Egito. E enfim, e teve também um lance interessante, foi a praga dos primogênitos, né? Porque a ordem para os hebreus foi sacrificar o cordeiro e o sangue, passar o sangue nos umbrais das portas, de modo que quando o destruidor passasse, aquilo serviria de sinal, o sangue do cordeiro serviria de sinal, e ele não iria adentrar naquela casa para matar os primogênitos. Então os hebreus, né, tinham aquele sinal do sangue no umbral das portas, já os egípcios não. Então todos os primogênitos dos egípcios morreram. Então eu preciso que a gente entenda o caráter profético de todas essas coisas que vieram a se cumprir no Messias, porque o Eterno, todas essas coisas, essa Páscoa dos hebreus no Egito, é uma sombra, né? Era uma sombra que apontava para algo maior, né? Para a imagem exata das coisas que se cumpriu no Messias. Então, só para a gente dar uma lidinha aqui, ó, Êxodo capítulo 12, falar a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 desse mês, tome para cada um para si um cordeiro. Deixa eu ver aqui, verso 6, e guardareis até o 14º dia deste mês, né, para sacrificá-lo à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas comerão. Ainda tem as ervas amargas, que a gente vai entender melhor também. E passarei pela terra do Egito, verso 12. Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Verso 7, tomarão sangue e polão nos umbrais, nas ombreiras da porta, nas casas que o comerem. E naquele dia, verso 13, vos será por sinal, nas casas em que estiveres, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga e mortandade. Tá? Então, tudo isso, todas essas coisas aqui eram como de proféticas, né? Que apontaram para um futuro, né? Sombras
proféticas que apontaram para o futuro, que se realizaram plenamente no Messias. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter atenção é a data. O Eterno, o Criador, determina as datas. Ele é que determina as datas. Mas hoje não. O sistema religioso cria as próprias datas. A data correta de celebração do Pêssar é 14 do mês de Aviv, tá? Que é o mês 1 no calendário bíblico. Tá? Não tem nada a ver com o mês de janeiro. Não tem nada a ver. Esse calendário que a gente segue hoje é pagão. Por exemplo, janeiro honraria ao falso deus Jano, romano. Okay? Então é isso. Então, a primeira data. Então, isso não tem nada a ver com a Páscoa dominical, que é celebrado hoje. Não tem nada a ver com Semana Santa. Essas foram datas que o sistema religioso criou baseado no paganismo. Então isso está tudo torto. Então, a primeira questão é a data, 14 do mês de Aviv, que é o mês 1, tá? Que celebra a Páscoa. Então lá os hebreus lá celebraram a Páscoa, havia um cordeiro. Note, eles sacrificaram um cordeiro. Então percebam que isso era profético. Como que isso aí se realizou? Realizou quando o Criador, né, o Pai, enviou seu Filho, né, Cordeiro de Deus. Né? João Batista já disse lá, João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Então o verdadeiro Cordeiro que viria a se sacrificar tempos depois é o próprio Filho, o Messias. E ele se sacrificou para quê? Para essa Páscoa libertar todo o povo de Deus, tá? Não da escravidão física, mas sim da escravidão espiritual do pecado e da morte, abrindo a porta da salvação para todos nós. Salvação mediante a graça, isto é, mediante os méritos. O único que tem méritos é o Cordeiro que fez esse sacrifício. Entendeu? Então percebam o caráter profético. Tinha Moisés, o ministro da primeira aliança. Depois veio o Messias, né? O Cordeiro de Deus, o ministro da nova e eterna aliança. Okay? É interessante aqui, sempre o caráter profético. Os hebreus utilizaram o sangue do Cordeiro, né? Para salvá-los, para protegê-los do destruidor, né? Para protegê-los da morte dos primogênitos. Então percebam que o caráter profético, o sangue daquele cordeiro lá no Egito, protegeu o povo de Deus, então, os filhos de Israel. E percebam como isso se realizou com o Messias, né, que derramou o seu sangue no Calvário como o sangue para expiação dos nossos pecados, para nos proteger da morte, da verdadeira morte, que é a morte espiritual, segunda morte, lago de fogo, vulgarmente conhecido como inferno. Então percebam o caráter profético do cordeiro, sacrifício do cordeiro, do sangue, né? É interessante aqui também dos pães ázimos. Os pães ázimos, né? Pães sem fermento. O que significa aí? Os pães ázimos apontavam para o fermento. Ele sempre indica, espiritualmente falando, fermento é pecado. Fermento do pecado. Então esses pães ázimos aí, o pão sem fermento, simbolizava o corpo do Messias, né? Sem pecado. O Messias não pecou. Então percebam mais uma vez o caráter profético. Os pães sem fermento, pães ázimos, apontavam para o Messias, sem fermento, isto é, sem pecado. E também as raízes amargas, né? Porque eles comeram raízes amargas. O que significa as raízes amargas? O amargor da escravidão, né? No entanto, profeticamente falando, as raízes amargas, né? O amargor, simbolizam os nossos pecados, porque nós somos os pecadores. Então percebam que como a coisa funciona. Então havia toda uma questão ali profética
envolvendo essa Páscoa aqui dos hebreus. E tudo se cumpre no Messias. Na sequência, a gente pode ir lá no livro do Levítico, capítulo 23, a partir do verso 4, ele fala dessas solenidades também. Essas são as solenidades de Yahweh, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, o mês de Aviv, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa de Yahweh. A Páscoa. Então, esse jantar de Páscoa, que eles sacrificaram o cordeiro, ocorreu no dia 14 à tarde. Lembrando que o dia começa à tarde, tarde e manhã, ok? Pelo calendário bíblico. E aos 15 dias desse mês é a festa dos ázimos. 7 dias comereis asmos. Os pães ázimos, pães sem fermento, que apontava para o Messias, sem pecado, isto é, sem fermento. Detalhe que no primeiro dia tereis santa convocação, tá? Mas 7 dias oferecerei, aos 7º dia havereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, esses pães, a festa dos ázimos, 7 dias, No dia 14 é a Páscoa, o Pêssar, melhor falando. E no dia 15, a partir do dia 15, começa a festa dos ázimos, pães ázimos. Sendo que o dia 15 é um sábado, é um feriado. E o 7º dia também, dia 21, também um feriado, um sábado. Okay? Então são 7 dias de pães ázimos, sem fermento. O fermento simboliza o pecado. Deixa eu me ver aqui. Na sequência, tem, ou melhor, nesse entremeio aí, tem um outro festejo, que é o Yom HaBikurim, o Bikurim, que é o que? As primícias, a festa das primícias. Que é importante também entender. No verso 9, e falou Yahweh a Moisés, dizendo: fala, filho de Israel, quando houver entrado na terra que vos hei de dar, cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante Yahweh, para que sejais aceitos ao Senhor. Tá? Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Então, é engraçado essa primícia, festa das primícias. Então eles entregavam aqui o molho, geralmente esse molho era da cevada, salvo me engano, da cevada, que eles apresentavam esse molho como primícias, primícias da colheita para o sacerdote. Então, o que significa? Por isso que é a festa das primícias, o bicurim. O que significa isso? Isso também era profético, a festa das primícias. Por quê? Também a mesma coisa, apontava, isso se cumpre no Messias, porque o Messias, em 1 Coríntios 15, ele é citado como primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para um corpo incorruptível para a vida eterna. Okay? Então, ele, pelos seus méritos, ele abriu a porta para a eternidade para nós. Então, ele, o primeiro, as primícias da ressurreição. Ele foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, com um corpo incorruptível. Então, entenda como a coisa funciona. Essa festa da primícia aqui, o molho, ele deveria ser apresentado no dia seguinte ao sábado. Então, considerando que o sábado, havia um sábado feriado, dia 15, que era o primeiro dia de pães ázimos. Então, aí que está a questão. Muitos dizem que o molho seria apresentado no dia 16, a festa das primícias no dia 16.
Agora, aí que está a questão, porque se o Messias morreu no dia 14 à tarde, se ele morreu no dia 14 à tarde, que é o dia do Pêssar, né? E o feriado, o sábado, foi no dia 15, né? Ele teria ressuscitado, acreditam que no primeiro dia da semana, seria o dia 16 realmente. O dia 16. Seria semelhante essa forma de pensar, né? É a seguida pelo pessoal do Shabat, sábado, que acreditam no sábado lunar, né? Seria semelhante ao que a gente tem hoje no cristianismo, que é sexta-feira santa, aí passa o sábado de aleluia, e no domingo de manhã ele ressuscitou. Só que há um problema nessa forma de pensar, que é o quê? 3 dias e 3 noites de sepulcro, não dá. Ao qual o profeta Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o filho do homem deverá ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites são 72 horas. Então, essa forma de pensar aí, morreu no dia 14 e ressuscitou como as primícias no dia 16, não dá 72 horas. Então, a gente retomaria a questão do Shabat, 7º dia da semana. Porque se no dia 14 se ele morreu no dia 14, dia 15 foi um Shabat, feriado. Aí dia 16 seria o dia da preparação para o Shabat semanal, que teria sido no dia 17. Então as primícias seriam no dia 18. Né? Seria no dia 18. Então os outros, geralmente quem segue o Shabat, 7º dia da semana, aponta a primícia no dia 18. Então o Messias teria se apresentado no dia 18. Não que ele ressuscitou no dia 18, primeiro dia de semana de manhã. Teria ressuscitado no dia 17, à tarde, né? No finalzinho do dia 17. Para no dia 18, que foi o Shabat semanal. Para no dia 18, sim, ele se apresentar às mulheres ressurreto, né? Ele se apresentar como a primícia da ressurreição. Ou seja lá como for, né, dia 16 ou dia 18, a festa das primícias, né, isso se cumpre pelo Messias, né, a primícia da ressurreição. Então entenda que tudo tem um caráter profético. É até interessante que depois desse sábado, né, o dia seguinte desse sábado, era a primícia. Aí já começava a contagem, o que se chama no judaísmo de contagem do Homer, que é a contagem para o Pentecostes, que é o Shavuot, que é outra festa, aí sim festa da colheita. Que a gente também pode entender o caráter profético. Verso 15 do Levítico 23 diz assim: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias, então oferecerei nova oferta de manjares ao Senhor. Tá? Então, ou seja, no dia que se traz o molho para apresentar as primícias, aí você começa a contar 7 sábados, 49 dias. O dia seguinte, né? É um domingo, não esquece, meu amigo, não é um domingo, não existe domingo no calendário bíblico. Tá? Primeiro dia de semana tem outro nome, domingo é homenagem ao Deus Sol, romano, venerável dia do Sol. Tá? Isso aí é uma síndrome do mitraísmo católico. Tá? Então é o que se chama Pentecostes. E o Pentecostes é interessante, que o Pentecostes ele vai cair lá no mês 3, que é o mês de Sivan. O que aconteceu lá no mês 3? Foi entregue a Torá escrita, né? E os 10 mandamentos lá para Moisés, né? E o povo. E isso também vem, que é a festa da colheita. O Shavuot, festa das semanas, também conhecido como Pentecostes, como queira. E isso também se cumpre, mais uma vez, sempre tudo se cumpriu no Messias. Porque a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que os discípulos estavam em Jerusalém
Para quê? Para celebrar o Shavuot, o Pentecostes. E eis que veio a descida da virtude do Espírito Santo sobre o Messias, né? Dando o cumprimento, né? Como se fosse uma colheita espiritual, uma colheita do Espírito Santo. Então vejam que você tinha lá as primícias, né? Apresentando o primeiro molho das primícias. Depois de 50 dias ele celebrava a festa das semanas, né? E isso se cumpre também no Messias. O Messias se apresenta ressurreto, como as primícias da ressurreição, e 50 dias depois, né, no Pentecostes, Shavuot, o Espírito Santo vem sobre os discípulos, né, como se eles fossem uma colheita espiritual, né? Então, percebam que lá no mês de Sivan, a Torá escrita foi entregue a Moisés. Agora, no Pentecoste dos apóstolos, né, vem o Espírito Santo, vem, né, cujo objetivo é mudar o regime, né? A gente tem uma mudança de regime não da letra, né, mas do Espírito, no sentido de que o Espírito escreve a Torá no coração do discípulo. Então existe, né, uma mudança, né, no regime da letra. Você observa e cumpre. Você observava e cumpria. Se você observar e cumprir, seria uma bênção terrena para você, né? Agora, nesse novo regime do Espírito, né, que o Paulo cita, o Espírito escreve. Você tem a fé no Messias, né, e isso, consequência disso, o Espírito vai escrever a Torá no teu coração. Então percebam que tudo tem aí um caráter profético. Então, nessa época aí de Pêssar, né, vocês chamam Páscoa, que as pessoas deveriam estar celebrando a data correta. E a gente deveria estar comendo pães asmos e ervas amargas. Porque nós somos pecadores mesmo. Tá? Para poder reconhecer que o Messias veio trazer salvação. Agora o pessoal está comendo chocolate, cara, eu não entendo nada. Por acaso foi o coelhinho da Páscoa que salvou vocês? Né? Por acaso era para a gente estar comendo ervas amargas, cara, para reconhecer o nosso pecado e a salvação pelo Messias. Agora o pessoal está se esbaldando com chocolate, tipo assim, como se o que isso? Não dá para entender, entendeu? Aí vem coelhinho da Páscoa, que são rituais antigos de fertilidade de Babilônia. Isso é paganismo, cara, isso é idolatria. Isso é idolatria. Então, se você não entende de ocultismo e de satanismo, tá, eles sempre trabalham dessa forma. Eles colocam alguma coisa ali camuflada para você poder celebrar, né? Então não faz a menor ideia do que é Páscoa, o que foi libertação da escravidão, o que é o Messias, libertação do pecado, o que é um pão asmo, o que é uma erva amarga, o que é um bicurinho, uma primícia. O pessoal não faz o que é um Pentecoste. O pessoal não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia das coisas do eterno. Tá? Eles entendem, as pessoas, todo mundo conhece. É paganismo e idolatria. É coelhinho da Páscoa, é ovo, é chocolate. O ovo era um ritual antigo de fertilidade. Tá? Que a rainha de Babilônia, Semiramis, havia uma lenda que ela teria caído do céu num ovo. Né? Então, cara, é Babilônia, isso aí é nojento, essa idolatria. Entendeu? E culpa disso é dos líderes religiosos. Tá? Culpa disso é deles que estão sendo coniventes com a idolatria, que estão ensinando a idolatria. Eu nunca vi um negócio de sexta-feira santa. Morreu na sexta-feira santa, ressuscitou no domingo de manhã. Mas peraí. Isso aí dá 36 horas, pô. Não dá 3 dias e 3 noites no sepulcro. Tá? Nem conta ele não sabe fazer, para comer de conversa. Aí chega no domingo, é coelhinho da Páscoa, é ovo de Páscoa, é chocolate. Pô, cara, eu não entendo nada, eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse sistema religioso de hoje, não, o cristianismo de hoje. Eu não consigo entender esses caras, cara. Como que eles conseguem ser tão ruim, com tanta estrutura, com todo acesso à informação,
possível e imaginável, eles tipo assim tapam os olhos, como se não tivesse, tipo assim, tivesse tudo certo, né? Uma idolatria, um paganismo infernal. Mudaram tudo. Mudaram tudo, tá tudo errado, tudo torto. Infelizmente, a gente devia estar comendo pães asmos, né, para buscar tirar o fermento do pecado, para reconhecer que o Messias não teve pecado. Ervas amargas para reconhecer o nosso pecado. Tá? Mas não. A gente está comendo, se esbaldando com chocolate. É o quê? Está celebrando o pecado, que é bom. Pecar igual chocolate. Cara, é assim, é brincadeira. No festejo, possivelmente mais importante aí que deveria ser, né, do cristianismo, agora o pessoal tá comendo chocolate, ovo de pá. Para com isso, cara. Acho que os culpados da idolatria são os líderes religiosos. Mas enfim, foi só uma resenha. A resenha ficou um pouco longa, mas é isso aí, minha gente. Episódio Peça, parte 2. Tratou um pouco do bicurim também, primícia. Pães asmos também. Um pouquinho também do Shavuot, que é o Pentecostes. São solenidades, né? Inclusive está até aqui Êxodo, capítulo 23, verso 14. 3 vezes ao ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como tem ordenado ao tempo apontado, no mês de Aviv, né? Porque nele saís do Egito. E a festa da cega dos primeiros frutos, que é o bicurim, as primícias do seu trabalho, que houver de semear no campo, né? E a festa da colheita à saída do ano, quando tiver colhido do campo o teu trabalho, que é o Shavuot, Pentecostes, 3 vezes ao ano. Então, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa de Yahweh. É isso aí, gente. Fiquem com a Shalom e até o próximo aí. Vale um adendo rápido, a gente está falando de primícia, de panzada, peça, né, essa coisa toda. E vai surgir um infeliz. Né? A gente está falando do paganismo, da Páscoa Dominical, dessa coisa toda, idolatria. Vai surgir um infeliz e vai dizer o seguinte: não, rapaz, mas nós estamos na era da graça. Nós estamos na era da graça. Tipo assim, beleza, camarada. Você tá na era da graça, só que eu acho que é o seguinte. O pessoal confunde. Eu não sabia que idolatria era graça não, companheiro. E eu também não sabia que paganismo é graça. Paganismo não é graça. Idolatria não é graça. Ok? Esse negócio de coelhinho, ovo, essas palhaçadas todas, cristão não sabe nem. Cara, tem cristão aí que não sabe nem o que é um pão asmo. Não faz a mínima ideia, nunca ouviu falar. E tá comendo chocolate. Tá? Isso aí pra mim não é graça não. Isso aí pra mim tem outro nome. Isso aí é paganismo. Tá? Isso aí pra mim, que eu tenho a teoria de que os teólogos cristãos não sabem o que é graça direito. Tá? Então isso aí pra mim é paganismo. Agora se chama-se de graça aí já não é problema meu.